Existe uma frase que eu gosto muito. Nós passamos boa parte da nossa vida acreditando que as decisões mais importantes são aquelas relacionadas à carreira. Que faculdade fazer, qual emprego aceitar, qual cidade morar, qual empresa construir. Mas com o tempo a gente percebe uma coisa muito simples. Algumas das decisões mais importantes das nossas vidas têm nome e têm sobrenome. São pessoas. Pessoas que entram na nossa história, pessoas que nos desafiam, pessoas que nos apoiam, pessoas que nos ajudam a atravessar os dias mais difíceis e acabam muitas vezes influenciando praticamente todas as nossas decisões que tomamos. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entre Decisões. Eu sou o Jorge Dalfovo e este é o terceiro episódio desse projeto que nasceu justamente para falar sobre aquilo que acontece entre uma decisão e outra. Porque se a gente parar para analisar, é nesse espaço que a vida realmente acontece. E hoje o episódio é ainda mais especial, porque, primeiro, nós estamos em junho, um mês que celebra o amor, um mês que celebra também a diversidade, o orgulho, mas acima de tudo, é um mês que celebra a liberdade de sermos quem somos. E segundo, porque o convidado de hoje não é apenas alguém que eu admiro. É alguém que faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, faz parte dos meus sonhos, faz parte dos meus desafios e uma das minhas maiores conquistas. Hoje, eu recebo aqui comigo para falar neste episódio do Entre Decisões, Jonathan Santos Dalfovo, meu esposo, meu parceiro de vida, meu melhor amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, amor. Bom, vamos começar a nossa história pelo começo, né? Sobre a decisão de estarmos juntos. Talvez muita gente que não conhece, enfim, o início do nosso namoro, não sabe que a gente se conheceu através de um aplicativo, né? Um aplicativo de namoro, né? Para a família eu sempre contei uma história diferente, que a gente estava no mercado comprando repolho, mas na verdade, né? John, amor, horas eu vou te chamar de John e não tô brigando, né? E horas vai ser amor, mas vamos tentar equilibrar. Mas a gente se conheceu pelo Tinder. E eu me lembro muito bem que aquele primeiro encontro ele foi um pouco como disruptivo, né? Você lembra desse primeiro encontro, amor? Lembro como se fosse ontem. Foi, na verdade, acho que disruptivo tu fosse um pouco bondoso. Para mim foi um pouco constrangedor, né? Acho que a primeira barreira... Primeira vez que tá me falando isso, hein? A primeira barreira que a gente quebra é justamente essa da primeira impressão, né? Então tem aquela pressão sobre a pessoa para performar, ser alguém, mas antes mesmo de conhecer o Jorge, eu sempre senti uma genuidade nele e na forma como a gente vinha conversando, por mais que fosse por meio do aplicativo, né? Então realmente eu fiquei bastante curioso em conhecer ele. E a primeira vez foi realmente aquele choque, assim, né? A gente, enfim, os dois bastante envergonhados, um clima um pouco tenso, mas aos poucos a gente foi se soltando. Do nada aparece lá em casa, em Rio do Sul, Santa Catarina, uma pessoa carregando 2 sacolas, você lembra disso? Né? Com castanha, com proteína de soja, com um monte de coisa estranha que não fazia parte da minha dieta naquele então, né? Mas eu nem sabia onde eu estava amarrando meu burro, né? É verdade. Mas o que tu acha que sustenta, né? Nós estamos já há 7 anos juntos, nós construímos muitas coisas, passamos por muitos desafios ao longo desses anos. Não é fácil, é necessário muita conversa, muito diálogo, mas o que você acha, amor, que sustenta uma relação como a nossa? Você acha que esses pilares, o que é fundamental para a gente se manter junto, unido, atravessando tantos desafios? Durante a pergunta, tu trouxe realmente, eu acho que o que é o centro do nosso relacionamento, que sempre foi a base de muita conversa, né? Eu e Jorge, nós temos perfis muito diferentes e sempre houve muita conversa para a gente entender um universo um do outro. Então isso pra gente é algo imprescindível, né? Sempre que surge alguma situação, a gente olha para essa situação sem tentar encontrar culpados, mas realmente como um time para tentar resolver, né?
E acho que é justamente por isso que tem dado tão certo nossa relação, que além do relacionamento pessoal, a gente trabalha juntos também, temos uma empresa juntos. Então é justamente por isso que a gente consegue separar o que é da empresa e o que é relacionamento pessoal, mas, de novo, sempre com uma base muito de conversa, né? Sabe, amor, que muita gente, quando eu falo que a gente trabalha junto, nós já estamos trabalhando junto acho que quase 4 anos já? Já vai para 4 anos? Já indo para 5, Indo para 5 anos. Não sei, eu sou péssimo para data, tu sabe? Não, mas acho que já faz algum tempinho, enfim. Eu me lembro naquele momento nós precisávamos de alguém que falasse muito bem inglês para um projeto específico de partner marketing dentro da organização e também eu não tinha muitas opções a quem recorrer, né? Você funcionário público, engenheiro civil com carreira estável e eu tentando te convencer sem pressão, né? Sem interesse a vir construir este sonho junto. Mas eu me lembro muito bem de várias conversas que a gente teve e o medo que a nossa vida seria só trabalho, trabalho, trabalho. E confesso que em algum momento foi. Em algum momento a gente teve dificuldade para lidar, para organizar a rotina, para se policiar. Hoje, inclusive, né, sem colocar ou prototipar aquela relação perfeita que a gente é totalmente regrado, longe disso, nós estamos em constante construção, mas acho que a gente aprendeu muito bem a trabalhar juntos. Tu concorda? O que você acha que fez a gente começar a melhorar hoje num nível muito mais saudável, muito mais tranquilo e muito mais construtivo essa relação de morar juntos, trabalhar junto e conviver, passar tanto tempo do tempo amor juntos? Bom, é uma pergunta bastante complexa, mas eu acho que, de novo, a base é muita conversa sobre absolutamente tudo. E além de todos os problemas e situações, a gente saber que no fim do dia, quem tu vai encontrar é aquela pessoa, né? Eu vou te encontrar, você vai me encontrar e apesar de todos o caos às vezes que gera o trabalho e o cotidiano da vida, no fim do dia tu vai ser o meu abrigo e eu vou ser o teu abrigo. Eu acho que a gente tem isso muito forte um no outro de realmente nos buscar, né, para ser esse conforto, para ter uma palavra de apoio, às vezes para só desabafar mesmo, sem tentar chegar a alguma solução, mas, de novo, é muita conversa para que a gente consiga chegar nesse nível de trabalhar juntos e ter essa vida pessoal também, né? Acho que não é fácil, né? Confesso para ti que no início eu achei que seria simples, acho que os 2 primeiros anos a gente viveu um momento de até repensar, será que vale a pena? Será que eu não volto para a engenharia? Será que eu tomei a decisão certa? Afinal, é sobre decisões. Será que está custando, né, muita vida esta decisão? Porque acho que faz parte da gente se questionar, mas a gente só saberia se daria certo tomando a decisão, concorda? Concordo. Agora, a gente sabe que num processo de construção de relacionamento, que é desafiador, mas que de fato, quando a gente tem objetivos, valores, propósito, família dando suporte, eu acredito que é muito importante, facilita muito. Agora, amor, queria compartilhar contigo justamente esta situação de um processo de construção. Você acredita que o John, antes de conhecer o Jorge, era diferente? Por que era diferente? O que você teve que, de repente, equilibrar, abrir mão? É balela que a gente tem que abrir mão, né? Os dois têm que ceder, só um cede, cuidado que vai responder já, né? Senão a gente conversa mais tarde. Mas brincadeira, eu acho que queria te escutar um pouco mais sobre isso, né? Esse processo de transformação, porque eu me enxergo como uma pessoa totalmente diferente hoje. Eu melhorei muito, ajustei muita coisa, muitas das minhas decisões tomadas ao longo dessa jornada tem o teu dedinho, tem justamente a tua participação, e eu sou muito grato por isso, mas eu remodelei muito da minha personalidade. Você acha que também aconteceu contigo? Com certeza. Tanto você quanto eu, a gente aprendeu muito um com o outro. Várias partes que formavam o teu caráter, teus princípios passaram a me incorporar. Eu acho que o John, antes de te conhecer, eu até brinco, né, que eu era um pouco vida louca, assim.
que eu me jogava, que eu não parava em casa, que eu era uma pessoa não tão família, sempre estava na rua fazendo alguma coisa. E o Jorge, ele trouxe mais esse aterramento para mim, mais um olhar de disciplina, às vezes até um olhar mais focado em poder me planejar realmente, o que que eu quero às vezes parar e olhar para mim, né? Eu já estava num processo mais de autoconhecimento antes de conhecer ele, mas eu acho que tu reforçou isso em mim, né? De uma busca de um propósito, porque antes eu realmente estava muito num fluxo de correria e fazendo as coisas e trabalhando, mas muito no presente, né? Eu nunca tinha parado muito para realmente desenhar o meu caminho. E contigo eu acho que foi justamente o contrário. Claro, não vou falar por ti, mas um Jorge que era mais rígido, mais centrado, muito mais focado. Não que isso não seja bom, mas eu acredito que eu trouxe um pouco mais de leveza para tua Olha vida, só, né? acho que a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Abrindo um pouquinho aqui as nossas conversas de casal nesse episódio, mas concordo contigo. Eu acho que talvez as pessoas que me acompanham nas redes sociais, que me acompanham nos eventos, né? O Jorge, professor, não imaginam o tamanho da minha timidez, o tamanho do quão rígido, muitas vezes, objetivo, até de certa forma, muitas vezes, um comportamento, um posicionamento não tão adequado que eu era, né? Eu brinco, né? As minhas raízes lá da roça, né? Lá de Taió, saí de Taió, mas Taió dificilmente sai de mim. E buscar esse equilíbrio, essa leveza, essa comunicação, que nem tudo é 880 e que dá para ter um olhar diferente, dá para se divertir, dá para equilibrar as coisas, mas ao mesmo tempo eu acredito que um dos fatores que você trouxe foi essa consciência, principalmente de que eu acho que eu era mais esquentadinho. Eu não sei se tu concorda, eu era mais... As pessoas Concordo. falam, nossa, como você mudou muito desses últimos anos, né? Mas eu acho que essa palavra simbiose, acho que resume bastante, sabe por quê, amor? Porque eu acho que você era super tranquilo e eu era muito nervoso, esquentadinho. E hoje em dia, acho que a gente meio que equilibrou, A gente se equilibrou, realmente. né? Meio que um remodelou, reformulou o outro. Eu era muito paz e amor, as coisas podiam acontecer que eu estava tranquilo, extremamente um nível de contentamento com as coisas. E eu acho que E eu sempre inconformado com tudo. e o extremo também não é muito bom, né? Então a gente realmente conseguiu se nivelar nesse sentido. Vamos lá. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, se você sentir à vontade, e para mim, ao longo dessa jornada, anos no mercado acompanhando a evolução de muitos profissionais, e não porque você é meu esposo, mas eu admiro muito a tua transição de carreira. Sabe por quê? Porque você não decidiu sair do funcionalismo público, de uma carreira consolidada como engenheiro civil, no momento que as coisas não estavam dando certo. Muito pelo contrário, você tinha uma projeção, você tinha estabilidade, você tinha um bom emprego, você tinha novas oportunidades, mas mesmo assim você se aventurou e disse, não, vou para o mundo de tecnologia, vou para o mundo de marketing, vou para a inovação, vou tentar. E além do amor, né, quais foram essas outras motivações e coragem? Houve medo nesse processo de transição de carreira? Houve certezas? Porque eu enxergo de uma forma admirável, de verdade, já te falei isso, a forma que você transacionou a tua carreira é formidável, mas conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, esse processo ele foi repleto de medos, obviamente, como tu comentou, eu estava numa carreira estável, já indo para 6 anos de uma carreira pública como engenheiro civil, com projeção, e eu me vi numa bifurcação, né, de 2 caminhos. Ou eu poderia continuar lá com aquela minha rotina de sempre, vivendo as mesmas coisas, ou eu poderia ir para um caminho completamente diferente. E como eu falei antes, eu sempre estive muito em movimento, sempre fui muito inquieto nesse sentido. Então eu optei por um caminho novo, com novos aprendizados. Eu lembro que na época, principalmente, eu sempre gostei muito de idiomas, e onde eu estava eu não conseguiria utilizar o inglês, e esse foi um dos pontos também que eu levei muito em consideração,
além de usar meu inglês, acabei aprendendo espanhol também ao longo do caminho. Mas, obviamente, tinha muitos medos, né, de assumir um novo caminho numa área que não era minha área de estudo primária, né? Então, tive que pesquisar sobre isso. Teve que se formar na área também, né? Exatamente. Foi uma transição em meio à pandemia também, quando estava começando o estudo online. Então, tinha todo esse agravante nas decisões, né? Mas eu acho que te ajudou muito o fato de entender que esse processo de transição, ele era prático, porque você fez a transição, já começou a trabalhar na área, já tinha um embasamento, uma referência, mas você sempre buscou aprimorar, fez vários cursos, fez pós-graduação na área, enfim. Qual conselho, amor, você dá para a nossa audiência que de repente está pensando em transacionar, né, de carreira? A gente está vivendo num momento muito complexo. A gente está falando de uma dezena, né, ou centenas de profissões, sem exagero, que estão desaparecendo ou estão sendo remodeladas, né? E eu digo por quê? Porque a minha formação primária, você sabe, ela é licenciatura em tradução e interpretação. Mas se eu tivesse ficado congelado aí, pode ser que eu teria emprego, estaria trabalhando, estaria bem como tradutor e intérprete, mas talvez com muita oferta e pouca demanda. Talvez não teria uma realização tão grande. Então, às vezes a gente acha, nossa, mas então você perdeu 4, 5 anos estudando engenharia civil, aprendeu tanto cálculo, passou por tanta coisa e valeu a pena, né? Ou será que você jogou fora? Então, e você sabe melhor do que ninguém, eu sou um grande defensor da educação, independente da área. A educação, ela forma, ela projeta, ela gera disciplina, ela traz tantas habilidades e competências comportamentais e técnicas que são importantes para a vida. Mas, de acordo com a tua experiência, quais dicas, quais conselhos você daria para a nossa audiência do Entre Decisões que está com medo, receio de tomar essa decisão de ir para outra área totalmente desconhecida? Bom, amor, primeiro de tudo, acho que é mudar essa percepção que a gente tem às vezes da transição de carreira. Muitas pessoas olham para uma transição de carreira como se estivesse perdendo alguma coisa ou jogando fora, como você mesmo comentou, uma carreira onde você às vezes estudou 4 ou 5 anos, né? E é muito pelo contrário, mudar essa visão realmente de que tudo aquilo que você estudou, ele vai contribuir para a tua bagagem, né? A minha bagagem como engenheiro civil contribui até hoje para a minha visão dentro do marketing e para os desafios que eu vim assumir depois. Eu comecei numa cadeira mais de marketing. Hoje eu estou como head de inovação aqui na empresa, né? E a engenharia, ela traz muito dessa característica de você ser mais analítico, de você conseguir olhar para o todo do processo. Então, esse é o primeiro ponto, mudar essa visão e entender que tudo que você faz em termos de conhecimento agrega. Também acredito muito nesse fator transformador da educação. Em segundo lugar, é buscar pessoas que realmente vão te dar um subsídio ou uma base para que você consiga olhar para aquela função ou para o cargo que você almeja de uma forma mais realista, realmente, de entender qual que é a rotina daquela posição, né? O que ela realmente você faz? vai fazer de fato. Sem, às vezes, buscar nas redes sociais, porque eu acredito que tem muito glamour e mascara um pouco o dia a dia profissional. Então, buscar realmente da fonte. E, claro, fazer a tua própria pesquisa, né? Entender mais sobre o mercado, de tendências, sobretudo num período que a gente vive com muitas incertezas sobre quais são os empregos que vão se manter, quais que vão se extinguir. Então, realmente fazer essa pesquisa mais minuciosa, né? E, obviamente, eu tive o privilégio de fazer essa transição com o Jorge, que já estava na área, o que facilitou muito para mim. Mas é bom sempre buscar esse referencial de pessoa que você confia realmente, né? É um bom ponto, né? Ter um bom, eu diria que um bom mentor, né? Que te oriente, porque não é fácil. O processo de transição de carreira não é fácil. A gente encontra muitas barreiras, a gente nunca está preparado e vai com medo mesmo. Mas eu acho que a forma que você conduziu, muito além do ambiente ou das oportunidades que você teve, tem a ver com estar pronto para quando uma oportunidade aparecer,
você realmente abraça essa oportunidade. Bom, eu não posso deixar de falar sobre isso. Acho que nós estamos em junho, um mês do orgulho, um mês da diversidade, e eu particularmente, às vezes até me cobro, porque eu não tenho tanto espaço, ou falo menos do que eu gostaria de falar, sobre a importância da diversidade, do orgulho, de fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+, de falar sobre história, de falar sobre acolhimento. E eu queria começar com uma provocação, amor, para ti. O que significa poder viver a tua vida de forma autêntica? De ser quem você é, sem se importar. Às vezes a gente se machuca, mas a gente não se importa com a opinião alheia. Viver de forma autêntica, para mim, é realmente poder ser livre, acolhido e respeitado em todos os espaços que a gente acaba transitando, seja na vida profissional, vida pessoal. Graças a Deus nós vivemos num entorno de pessoas que nos aceitam, né, que nos acolhem a todo momento. Então isso é bom porque a gente acaba não percebendo o preconceito, às vezes, que existe, mas ao mesmo tempo é ruim porque nos deixa numa posição de não enxergar isso, né? Ou de achar que todo mundo passa por isso de uma forma leve e tranquila. Que todos são privilegiados, né? Mas a gente sabe que não é realidade, justamente por isso que a gente tem o mês do orgulho, justamente para reforçar o respeito que a gente merece, né? Só pelo fato de existir realmente, de poder ser livre, viver nossos amores e, enfim, ser uma pessoa digna também. Olha, eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Como eu comentava no início, nós somos privilegiados, temos um lugar de fala, uma voz que chega a muitos lugares e existe essa responsabilidade, essa cobrança de falar sobre isso, né? E muitas vezes, novamente, o preconceito ele existe, ele está enraizado em comentários, em brincadeiras que para algumas pessoas podem parecer normal, mas que às vezes a gente acaba meio que engolindo seco ou fazendo de conta que não foi com a gente para não gerar uma situação, né, de incômodo. Mas na verdade o mês do orgulho é para dizer: sou gay, sou feliz, tenho uma família. Muitas vezes, né, existem relacionamentos não bem estruturados e fracassados, seja hétero, seja homoafetivo, mas eu tenho muito orgulho da nossa família, porque a gente vive os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, com cumplicidade, sem violência, né, com muito respeito, com muito amor. E eu acho que isso faz com que, às vezes, as pessoas entrem em de repente, até um dilema, um paradoxo de como é possível duas pessoas, né, como a gente, conceber uma família. E aí, falando de família, amor, é impossível não falar de família e da importância da família. E eu queria te ouvir da importância da tua família neste processo, porque é uma coisa tão natural, mas que, infelizmente, a grande maioria dos jovens, dos adolescentes que começam, né, justamente a perceber que sou homossexual, passam por situações extremamente desafiadoras. E a primeira situação não é, muitas vezes, nem fora de casa, é dentro de casa. Então, qual a importância da família para que aquelas pessoas que têm um filho, uma filha, um irmão, um primo, um amigo, que não sintam dó, mas que tenham empatia para lidar com aquela situação? Bom, eu acredito que toda pessoa homossexual que nasce em um núcleo familiar, ele vem para curar algum tipo de dor, algum tipo de mazela que é geracional da família, realmente, né? Às vezes são casos realmente de abuso, às vezes de machismo na família, e justamente quando nasce essa pessoa ali, ela precisa mudar a perspectiva de todo mundo, né? Seja em relação ao tratamento com a mulher, seja em relação ao próprio tratamento com aquela pessoa, com o homossexual. Então eu acredito que a pessoa gay realmente ele tem um papel de transformar,
né, essas relações, de trazer mais amor. E as pessoas que se permitem enxergar dessa forma também mudam. Eu vejo muitas famílias que, infelizmente, como você comentou, né, amor, eles não aceitam muitas vezes seus filhos, expulsam de casa, mas que acabam mudando e hoje tem uma relação muito bonita, né? Graças a Deus não foi o nosso caso, não foi o meu caso. Meus pais sempre aceitaram, né, a minha orientação sexual, sempre estiveram ali suportando e apoiando, mas a gente sabe que infelizmente não é o caso da maioria dos jovens e das pessoas que a gente tem hoje em dia, né? Eu falo também abertamente sobre a situação. Eu tenho uma família extremamente abençoada, um presente de Deus, mas eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe cria o filho para ser gay, né? Porque eu acho que é por uma situação de medo, e não se colocar como vítima, mas tudo é mais difícil para o homossexual. Tem muitos trabalhos que não aceitam, tem muita gente que de fato coloca, né, de certa forma até isolada nós, por achar, enfim, uma visão polarizada, né? E até complementando, a nossa geração cresceu em meio a uma mídia que não tinha figuras gays que nos representavam no dia a dia. Não existiam famílias gays, não existiam apresentadores. Escondiam, né? Existia, poucos, mas não... existia, mas era muito ridicularizado, era motivo de chacota, era o Pit Bicha, era várias figuras... Vera Verão da minha época. Mais figuras mais humorísticas, né? Então, sempre foi associado esse humor, essa chacota a ser gay, né? E a partir daí, desse movimento, eu acho que começou a mudar, mas essa visão, ela trouxe muito preconceito, né? Então, muitas vezes, esse preconceito, ele acabou deixando pessoas no armário mais tempo do que deveria, né? As pessoas, elas não têm autenticidade para poder ser da forma que sem ultrapassar o limite ou sem ser feito de chacota. Isso não é coisa de homem. Exatamente. Então você já cresce se prendendo e se colocando vários limites, né? Então a pessoa gay, quando cresce, tem esses desafios. Realmente de conseguir, às vezes, lutar contra a própria cabeça, né? Das amarras que a gente coloca no nosso próprio mental. E tem um custo emocional muito grande, né? Eu passei por um processo de aceitação e de autoaceitação também, porque eu acho que no começo a gente começa a se questionar o que eu fiz de errado, né? Eu mereço isso. Dentro da minha religiosidade também, como católico, eu me questionava, né, o porquê eu me enxergava muitas vezes até como vergonha para a família. E foi um processo de que eu tive que me curar, me aceitar, para que a minha família também pudesse me aceitar. Eu acho que família é estrutura fundamental e não ter esse acolhimento é doloroso demais, né? Eu passei um período desafiador, eu hoje com muito discernimento eu entendo os porquês, até pela forma, né? Ou a realidade que as nossas famílias foram criadas, mas quando eu me senti parte, me senti aceito, e hoje traz uma leveza, traz um amor, um carinho, uma autenticidade tão genuína, tão boa, e a gente sente que família é família, né? E não existe família melhor ou pior, existem diferentes organizações e formas de ter família. Família é algo muito único, né? A gente não pode, de repente, privatizar e achar que família é isso. Não, e às vezes a gente acaba indo até para um lado da hipocrisia, de defender, talvez, no mês do orgulho a gente precisa falar sobre isso, né? De defender uma concepção de que família é homem e mulher, e dentro de casa existe abuso, existe agressão, existe infidelidade, existe tantas coisas, e que a gente não pode calar sobre estes temas. E eu acho, amor, que nosso relacionamento, comparando com os relacionamentos das famílias heterossexuais que a gente tem, né, graças a Deus, de amigos e familiares, é idêntica. Existe amor, existe respeito, existe cumplicidade, as brigas, as discussões, os ajustes são os mesmos, né? São pessoas, né?
O que muda no final do dia é que são 2 homens, são 2 meninas, são 2 mulheres, mas não necessariamente esse viés da sexualidade por trás dos relacionamentos. Não é? A complexidade é a mesma, o respeito, Exatamente. carinho, o amor que deve existir é o mesmo. Agora, no mês do orgulho, o que você acredita que ainda falta para a nossa geração, né? Nascidos aí, bom, eu 89, você já dos anos 90, mas o que falta para a gente ainda entender? Você fala muito de respeito, e eu acho que respeito não é negociável. Todo mundo, independente de qualquer coisa, merece respeito. Mas o que falta ainda para a nossa sociedade entender de que essa discriminação, esse preconceito já é coisa do século passado, né? De verdade, eu acho que falta mais autoconhecimento, né? Hoje em dia, a gente está cada vez mais voltado para fora, para olhar para as outras pessoas, para o gramado do vizinho, o que o outro está fazendo, e a gente não direciona essa energia para as coisas que vão nos impulsionar para uma evolução, para uma mudança. Então, acho que é realmente isso, ter mais amor próprio para você conseguir projetar mais amor para fora, né? Você não consegue projetar o que você não tem dentro de si. Então, acho que é sobre isso. A partir do momento que a gente entender que eu preciso ter esse amor próprio para conseguir externalizar isso e acolher outras pessoas, o mundo vai começar a vibrar numa frequência diferente. Olha, que forte, que bonito. Que bonita essa fala, eu nunca tinha escutado falar com essa intensidade sobre o assunto. Tá vendo? Eu estudei, gente. Não, ninguém sabe, né? Mas aqui contando os bastidores, qual que é o roteiro? Você não tem roteiro, é uma conversa, né? Tava bravo comigo a semana toda, ansioso por causa disso. Não, porque eu vou ser cancelado, meu Deus. E eu disse, simplesmente vamos sentar e vamos conversar, né? Mas, amor, vamos falar sobre decisões para já encerrando esse episódio. A gente, ao longo, né, do nosso dia, a gente toma milhares de decisões, conscientes, inconscientes. Não decidir, como a gente viu no primeiro episódio, também é, de certa forma, decidir. Mas eu queria saber... Não tem água aqui, tá, gente? É falso, tô só fingindo, tá? A minha tem. Eu vi que você virou com uma intensidade. Eu pensei, opa, será que precisamos mais água aqui? Mas se quiser, pode tomar a minha enquanto isso. A minha tem, a minha não é feita. Mas a gente toma milhares de decisões ao longo do dia, conscientes ou inconscientes. Algumas têm maior impacto. E se eu te perguntasse hoje, né, com tudo isso que você passou, qual foi a tua principal decisão, as principais decisões que transformaram ou mudaram o rumo da tua vida? Com certeza foi dar um match naquele Tinder, naquela vez que a gente se encontrou, de verdade. Com certeza foi essa decisão, claro que não ali especificamente, mas a decisão de ficar junto contigo, de construir uma vida, de construir uma carreira. Desde lá eu mudei muito, eu evoluí muito, e enfim, a gente decidiu realmente se casar, e essa foi a grande virada realmente na minha vida, né? Olhando para os meus últimos 7 anos, 8 anos de relacionamento quase, então sou muito grato a toda nossa história, o nosso amor. A próxima pergunta era se você tem algum arrependimento, mas depois dessa eu não vou nem me atrever a perguntar, eu vou deixar aí. Mas acho que para mim também foi a decisão de se casar, de romper algumas barreiras, de quebrar alguns tabus e alguns paradigmas sociais, dos nossos grupos, né, sociais, e de assumir um compromisso com uma pessoa que eu percebi desde o início que tinha muito a somar, contribuir. O que a gente não conta e ninguém sabe é que a gente se conheceu pessoalmente numa sexta e no sábado, né? Pode contar essa parte? Pode. E no sábado, 2 taurinos, talvez extremamente emocionados. Um pouquinho emocionados, mas a gente demorou para morar junto. A gente precisa falar sobre isso. Porque eu segurei um pouquinho, né? Mas a gente começou a namorar no segundo dia, né? Já saiu logo
um te amo. E se você está procurando relacionamento nesse mês dos namorados, olha, acredite que o Tinder pode funcionar, né? Pode. Nem deve ser mais Tinder hoje, né? A gente já tá muito desatualizado. Eu acho que existe ainda, né? Mas eu acho que o momento certo, a pessoa certa chega. Inclusive, eu acho que se a gente tivesse se encontrado em algum outro momento da vida, a gente não estaria junto. Eu tenho essa sensação de que talvez não teria dado tão certo, né? Acho que a gente se encontrou no momento que a gente precisava se encontrar. Se não fosse pelo aplicativo, exatamente, a gente não iria se encontrar de forma alguma, porque a gente não transitava nos mesmos lugares, né? Então só por conta do Tinder mesmo, santo Tinder. Santo Tinder, né? Devo os créditos ao Tinder e a tua paciência também. Mas antes mesmo de encerrar esse episódio especial de orgulho, de amor, de cumplicidade, de respeito, de tanta coisa, eu queria aproveitar esse episódio porque talvez eu não diga isso com a frequência que eu deveria de dizer. Te amo, eu digo bastante. Tem algumas coisas que eu acho que todo casal, todo relacionamento devia ter a capacidade de reconhecer, de falar, porque às vezes a gente conversa muito em momentos de discussão, mas a gente não tira alguns minutinhos para falar. Momentos como esse, de coisas boas, do quanto a gente cresceu, de quanto a gente evoluiu, de quantas dificuldades a gente venceu. E eu queria te dizer obrigado. Obrigado pela amizade, pelo amor, pela cumplicidade, pelo respeito, pela confiança, por sonhar comigo em fazer, identificar nos meus sonhos também, os teus sonhos. Queria te agradecer por acreditar em mim tantas vezes que eu não acreditei, você sabe disso, que eu achava que eu não era capaz, de ser meu equilíbrio, de ser a minha sustentação, de ser aquela pessoa que está sempre vai dar certo, de estar do meu lado, principalmente nos momentos difíceis, e é difícil falar sobre isso porque recentemente nós passamos um dos momentos mais difíceis, né, com o falecimento do meu pai, e eu te falei uma vez, eu queria repetir que foi muito difícil, mas teria sido ainda mais desafiador se eu não tivesse o teu apoio, a tua sustentação, o teu carinho, o teu acolhimento, o teu abraço. Você foi literalmente abrigo, foi presença, foi sabedoria nesse momento. Você conseguiu me ajudar a viver esse processo de luto com mais leveza, sabe? Com mais consciência. E para mim, talvez um dos momentos mais especiais da minha vida foi saber que o meu pai, que era uma pessoa resistente, inclusive à minha sexualidade, te acolheu como um genro querido, te amava, te respeitava, ele conseguiu chegar a isso. E isso só aconteceu pelo ser humano fantástico que você é. Você permitiu com que ele percebesse que eu estava muito bem, que eu estava com uma pessoa extraordinária, que me complementava. E naquele último encontro onde a gente foi almoçar com ele, eu vou carregar para sempre porque foi um momento lindo, extraordinário e que, de fato, mostra o poder do amor, o poder de estar junto. E quero dizer para ti que, se Deus nos permitir, a gente vai viver ainda muitos desafios, muitas brigas, muitas coisas boas, muitas coisas que a gente vai precisar aprender a lidar, reajustar, mas eu sou muito grato por estar ao teu lado. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, amor. Desculpa um pouquinho de emoção, né? Mas é difícil falar sobre isso. Sim, realmente no dia a dia a gente não para reconhecer, né? A gente acaba sendo consumido às vezes pelas demandas e não reforça, né? O quão importante isso é. Com certeza te amo, a gente fala todo dia, mas não nesse nível, nessa profundidade, né? Mas eu também sou muito, muito grato por ti, pela tua vida, amor, por tudo que tu proporciona, como tu me transforma, como tu cuida de mim todos os dias, por todos os cafunés antes de dormir, todo santo dia, e que eu amo, e que eu brinco que é uma mão mágica que me faz dormir, que me acalma, né?
E é isso, amor. Obrigado por ser meu abrigo. E ser essa pessoa tão especial e maravilhosa que eu quero pro resto da minha vida. Foi muita rasgação de ser desse final, né? Mas é porque a nossa história é muito bonita e que ela possa servir para muitos casais que têm a dificuldade de assumir e mostrar que toda forma de amor é digna, é linda, precisa ser respeitado e nós também temos a nossa família. Queira ou não queira, aceitem ou não aceitem, digam o que digam. E aqui não é uma bandeira política, é uma bandeira de respeito, né? E que a gente possa ser voz a todos aqueles que não conseguem se posicionar e falar, porque eu acho que é importante trazer isso. Amor, obrigado por enfrentar as câmeras, enfrentar a timidez de falar para a nossa audiência de o que eu vou falar, né? Mas será que eu tenho alguma coisa para falar? E a gente está aqui há mais de meia hora conversando, o tempo passa muito rápido. Muito, muito obrigado por aceitar essas loucuras e por fazer isso acontecer. Eu que agradeço. Obrigado, amor. Obrigado, Jorge. Obrigado, Nick. E obrigado, audiência também, por nos escutar por esse período. E se você chegou até o final é porque esse episódio te lembrou de alguma pessoa, te lembrou de alguma história, porque talvez a gente, através da nossa história, mais do que entreter, a gente conseguiu mostrar novas realidades, novos horizontes, quem sabe quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos enraizados. Então eu te convido a compartilhar com outras pessoas que talvez precisam ouvir alguma coisa que a gente falou, porque com certeza falamos muita abobrinha, mas muita coisa boa, muita coisa útil que pode aquecer o coração, acalmar a alma de muita gente que está passando por situações desafiadoras. A gente vai ficando por aqui. É aqui na vida real que muitas decisões acontecem. É aqui onde a vida toma outros rumos. Nós somos protagonistas da nossa própria história. Temos o direito de mudá-la, redefini-la, redesenhá-la. Mas em um mês como junho, que é o mês do amor, que é o mês do orgulho, que é o mês do pertencimento, mais do que nunca trazer clareza, trazer consciência para a nossa audiência é o que este projeto Entre Decisões se propõe. E aqui a gente está chegando no final desse episódio. E se ele te fez refletir ou talvez lembrar de alguém importante na sua vida, compartilhe com essa pessoa. Porque de fato, algumas das decisões mudam caminhos, mas algumas pessoas têm a capacidade de mudar todas as nossas decisões, como a gente conversou aqui. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco entre tantas decisões. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve em um novo episódio Entre Outras e Novas Decisões. Muito obrigado. Obrigado.